Olá, amigos, a paz do Senhor. O assunto de hoje, nosso tema dessa noite é o trabalho. O trabalho é bênção ou castigo? Para a maioria das pessoas, o trabalho é bênção, porque nós vivemos do fruto do nosso trabalho. E aquela pessoa que trabalha, confiante de que Deus honra aqueles que obram com sabedoria e com dignidade, colherão seus frutos. Eles trabalham com alegria no coração, mesmo face às dificuldades que esse trabalho possa apresentar. Mas tem gente que não encara assim o trabalho. Pensa que, originariamente, o trabalho é maldição, que o trabalho é um castigo. E eu vou dizer o seguinte: é e não. Como o trabalho pode ser ou não castigo? Por quê? O trabalho, ele, desde o princípio, quando Adão e Eva moravam no paraíso, enquanto eles ainda não tinham desobedecido, Deus colocou Adão ali e ele queria que Adão trabalhasse. Não é porque não havia pecado que Adão não poderia trabalhar. Porque essa atividade seria muito importante para os planos de Deus. Inclusive está escrito assim: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Isso está no livro de Gênesis, está no capítulo 2, no versículo 5. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para guardar. Então nós vemos que, mesmo antes do pecado, o trabalho ele foi abençoado. Era uma tarefa interessante para que o homem tivesse ocupação ali no jardim. E para que ele fosse edificado ali, executando o plano de Deus para a vida dele. Mas veio o pecado no mundo, entrou o pecado, e aí veio muita consequência ruim. Inclusive, a plantação foi prejudicada por cardos, por espinhos, por pedras, porque quando o pecado ele entrou no mundo, tudo que era puro, tudo que era bom, passou a apresentar dificuldades. Até para o casal que foi expulso daquele paraíso, daquele jardim, e passou a conhecer a dor do parto, os espinhos, os obstáculos e tudo de ruim. Mas mesmo assim, o Senhor nunca deixou de abençoar o trabalho que é executado com boa vontade. Agora, Adão suaria para ganhar o pão cotidiano, pão de dores. Suas células também estaria envelhecendo para levá-lo à morte. Então, o homem, ele tem que trabalhar, ele deve trabalhar, porque ele terá uma vida de edificação, uma vida de ocupação. Muitas pessoas vão para o caminho mau, para um caminho de transgressões, porque não tem uma tarefa, não tem um compromisso, não tem o que fazer. E, como diz no mundo, a cabeça que é desocupada é oficina do maligno. Então, é muito importante o trabalho, este trabalho que Deus abençoa, que é digno, que é correto, que é um trabalho de quem obra favoravelmente. Então, quando nós trabalhamos, quando nós estamos executando alguma tarefa, seja remunerada, seja voluntária, nós temos de cuidar para que seja bem feita. Mesmo também numa obra espiritual. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, quando formos cuidar das coisas de Deus, pregar a palavra, ensinar, levar a palavra a outros, que sejamos pessoas aprovadas,
que a nossa presença não seja motivo de escárnio, de vergonha, porque nós andando no caminho do Senhor, nós estamos aptos, através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, de cada vez mais prosseguir em conhecer, nós estaremos aptos a levar o reino a outras pessoas, sem detença, porque o Senhor nos abençoa. E a preguiça, ela é condenada por Deus. Inclusive tem em Provérbios uma passagem que diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Então, em Provérbios 6:6, mostra que a formiga que é tão trabalhadeira, ela serve para nós como um exemplo positivo de trabalho, de uma vida profícua, mesmo que curta. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo disse isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, porque ele está aqui reprovando a vida do preguiçoso. Não que alguém possa deixar de comer, mas ele quis dizer que a pessoa que não trabalha, ela não merece colher esses frutos, ela não merece o que ela recebe como paga, como alimento, porque não seria paga do seu próprio trabalho. Então, o preguiçoso aqui, ele é visto como uma pessoa inútil, que não é favorável à sua sociedade. Que o Senhor nos abençoe, que nos livre da preguiça e que possamos ver o trabalho como uma bênção, não como uma maldição ou castigo. Que o Senhor nos abençoe e perdoe os nossos pecados. Amém. Amém.